O Bolsonaro faz muita declaração polêmica que ganha destaque e vira notícia. E não é de hoje. Antes dele virar presidente, quando ainda era capitão do exército, isso aconteceu 2 vezes. E, de certa forma, a polêmica fez ele abandonar a carreira militar e ir para a política. A história está contada no livro O Cadete e o Capitão, do jornalista Luiz Macluf Carvalho. Tudo começou em setembro de 1986, quando o capitão Jair Bolsonaro, paraquedista do Exército, da Ativa, assinou na revista Veja um artigo chamado "O Salário Está Baixo", reclamando dos soldos que os militares recebiam naquele período. Isso foi considerado uma transgressão grave ao regulamento disciplinar do Exército e ele foi preso disciplinarmente por 15 dias. Além da prisão, o capitão ganhou um certo reconhecimento entre os pares, mas não passou muito disso, até ele aparecer de novo na revista. 1 ano e pouco depois do artigo, Veja publicou uma reportagem assinada pela repórter Cássia Maria Rodrigues, acusando o capitão Bolsonaro de ter um plano chamado de beco sem saída de explodir bomba nos quartéis em protesto contra os baixos salários. Foi bombástico, se me perdoa o trocadilho. Aí a coisa ficou bem mais séria. O capitão Bolsonaro teve que se explicar com os superiores e negou tudo o que a revista tinha publicado. Começou então uma guerra de versões. Depois desse desmentido, Veja confirmou a sua denúncia e aí publicou um croquis dizendo que ele tinha sido desenhado pelo então capitão Bolsonaro com o desenho de onde a bomba explodiria na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Pelo desenho, a explosão na adutora ia ser com TNT, dinamite, e tinha também, segundo a reportagem, aquelas ameaças de bomba nos quartéis. Mas quem estava falando a verdade? Por causa desse conflito, começou a judicialização militar do caso, que teve 3 etapas. Primeira, uma sindicância que não deu em nada. Segunda, um conselho de justificação. Aqui a decisão dos 3 militares foi unânime, o Bolsonaro era sim culpado. Ele tinha dado a entrevista para Veja e tinha feito o croquis. E terceira, um julgamento no Superior Tribunal Militar. É aí o destaque do livro, que traz os áudios da sessão secreta. Os áudios, uma preciosidade, me fizeram voltar no tempo 32 anos atrás, como se eu tivesse escondido lá, numa sessão secreta, ouvindo a íntegra do julgamento dos 13 ministros que acabaram absolvendo Bolsonaro por 9-4. Pelos áudios, os ataques na sessão se voltaram contra a revista e contra a jornalista. Disseram que a repórter não é flor que se cheire. Chamaram ela de leviana, de sensacionalista e também falaram que ela era muito serelepe. Mas como foi que o mesmo homem, condenado um pouco antes de forma unânime, acabou sendo absolvido? Uma parte central do julgamento foi a análise dos 4 laudos periciais grafotécnicos sobre o croquis que Veja publicou atribuindo ao capitão. 2 laudos diziam que era impossível definir a autoria, portanto, laudos inconclusivos. E 2 laudos diziam que foi o capitão Bolsonaro que desenhou o croquis. Na leitura que a defesa do Bolsonaro, feita por ele próprio, levou para o tribunal, havia um empate de 2-2. O tribunal acatou essa tese levada pelo Bolsonaro e entendeu que 2-2 aplica-se o princípio in dubio pro réu, ou seja, na dúvida se absolve o réu. O autor do livro faz uma comparação com o futebol. É como se o juiz considerasse válido para o resultado final da partida um gol que tinha sido anulado. E pode isso? Não houve empate nenhum. O que há nos autos, nos documentos do processo, que estão no livro, os laudos, são 2 laudos contrários ao capitão. Os documentos e os áudios me permitem aventar que houve um grande combinado para absolver o capitão, dentro de um acordo de que ele então saísse do Exército logo depois do julgamento. E foi o que aconteceu. 4 meses depois, 3 meses depois, ele se candidatou, foi eleito vereador e o resto é história. Qual?